Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a atividade 4 da página 22, o choro nas ciências divulgadas. Tem um texto enorme para a gente ler, mas precisa ser lido, tá bom? Quando a gente olha assim tantas páginas, dá uma preguiça, né? Mas quando a gente começar a ler juntos, vocês acompanharem a leitura junto comigo, essa leitura vai ficar mais interessante, tá bom? Então, assim, porque eu vou ajudar vocês a entender um pouquinho esse texto, tá? Então, sem preguiça de ler, tá bom? Vamos fazer a leitura juntos? Agora, com o objetivo de compreender melhor esse mecanismo do choro e como ele se dá em nosso corpo, faça uma leitura junto com o professor do texto Por que Choramos? Já prepara aí, ó, uma caneta marca-texto, tá? Ou uma caneta colorida, porque a gente vai sublinhar algumas partes do texto aí, para depois facilitar a vida de vocês na hora de responder as questões, tá bom? Então vamos iniciar. Por que choramos? O choro pode ter vários significados diferentes. Alegria ou dor, vitória ou derrota, heroísmo ou fraqueza. Tudo depende da cultura, da época e do sexo de quem derrama as lágrimas. Então, a autora é Maria Fernanda Vomeiro. De tempos em tempos, os índios tupi-guaranis, que habitam o centro-sul do Brasil, deixam a aldeia onde estão estabelecidos e seguem para o leste em busca da terra sem males. Um lugar onde, segundo a tradição, não existe morte. Conta um relato antropológico da primeira década do século XX que certa vez um dos índios mais velhos da tribo desatou a chorar e não parou mais. Ele havia sonhado que o grupo devia abandonar imediatamente a aldeia. A emoção do velho com a proximidade da partida fez com que todos se comovessem e chorassem juntos. A choradeira de horas a fio teve conotação de despedida, mas também foi sinal de solidariedade e integração do grupo. Do ponto de vista fisiológico, as lágrimas comovidas dos tupi-guaranis são praticamente as mesmas que você derrama quando está cortando uma cebola e fica com os olhos irritados. Elas não passam de gotículas produzidas pela glândula lacrimal e formadas por 3 camadas. Uma película de gordura mais externa, envolvendo o recheio mais externa, envolvendo o recheio de água, que fica sobre um filete de muco. São assim também as lágrimas lubrificantes ou basais, que servem para umedecer, nutrir e limpar a córnea, fabricadas numa média de 1 ou 2 microlitros por minuto. 1 microlitro equivale a 1 litro dividido por 1 milhão. Ou seja, é muito pouquinho, né? Mas há alguma diferença entre as lágrimas com função lubrificante, as que surgem como reflexo a um cisco e as lágrimas emocionais, como as derramadas pelos índios? Então, a gente já viu lá na aula passada, né, na atividade de número 2, né, sobre os 3 tipos de lágrimas, né? A lágrima lubrificante, a lágrima do reflexo e as lágrimas emocionais. A gente tinha conversado sobre isso semana passada. Então, sim, claro que há diferença, né? Sim, há. O que mais intriga os cientistas em nossos dias é justamente esse terceiro tipo, quer dizer, as lágrimas emocionais, exclusivo dos seres humanos. Então, os animais, eles não derramam lágrimas como nós, né? No caso, em caso de emoção ou estresse, tá? Só os seres humanos. As lágrimas que são vertidas quando choramos para expressar algum sentimento. Ao contrário das basais e das reflexas, que têm um propósito bem definido, tais lágrimas não trazem nenhum benefício especial para a córnea ou para a superfície ocular. Por que então? O olho motivado por uma emoção qualquer produz uma secreção
Pergunta o oftalmologista espanhol Juan Murubi del Castillo, da Universidade de Alcalá, em Madrid. A hipótese mais plausível, segundo ele, é que o choro tenha surgido antes da linguagem falada, como uma expressão mímica para comunicar dor. Então, pega a canetinha marca-texto de vocês e vocês vão sublinhar esse trecho aqui, ó, que é essa pergunta. Por que, então, o olho motivado por uma emoção qualquer produz uma secreção? Pergunta o oftalmologista espanhol Del Castillo, até aqui, ó. Tá, opa, até aqui, até dor, tá? Então, faz essa marcação aí. A gente observa que o oftalmologista, o espanhol, né, ele tem um questionamento. Ele faz uma pergunta, ele tem um questionamento. Por que, então, o olho motivado por uma emoção qualquer produz uma secreção? Esse oftalmologista, ele sabe que as lágrimas, elas são produzidas para lubrificar o olho e para proteger o olho. Mas por que, em caso de emoção, acontece isso, sendo que a gente chora, a gente produz lágrimas, sendo que não tem nenhum propósito de proteção, né, para os olhos? E aí, ele chegou numa hipótese plausível. A hipótese dele foi que o choro tenha surgido antes da linguagem falada, como uma expressão mímica para comunicar dor. Então, ele acredita que antes do homem, né, aprender a falar e a se comunicar por meio da linguagem oral, ele imagina que seja para uma forma de comunicação, né? O ser humano aprendeu a demonstrar a dor para o outro por meio das lágrimas, tá? O homem já havia esgotado os recursos faciais, como movimentos musculares de levantar a sobrancelha ou de morder os lábios, para revelar estados anímicos de curiosidade, surpresa ou medo, por exemplo, diz Murubi. Precisava escolher uma nova expressão no rosto para dizer ao outro que sentia dor. As lágrimas foram a melhor escolha. Gente, observa que tenho aqui, ó, um pontinho, tá? Uma aspas, tá? Sempre quando eu tiver essas aspas aqui, ó, indica que alguém está falando, tá bom? A gente chama de discurso direto, é a fala direta de alguém. Em busca das razões biológicas que provocam as lágrimas emocionais, Murubi tem estudado desde 1992 episódios de choro de estudantes de medicina na tentativa de encontrar um ponto em comum entre os estados emocionais que desencadeiam o pranto. Até hoje, cerca de 400 estudantes de ambos os sexos e com idade entre 23 e 30 anos já responderam ao questionário semanal sobre quando, onde e por que choravam. Nesses questionários, os jovens relataram a via da informação que os fez chorar. Então, por exemplo, a briga com o namorado ou determinada música no rádio. As manifestações de cada episódio, olhos úmidos, soluços, nó na garganta, lágrimas copiosas, etc., a duração do pranto, o horário e dia da semana em que choraram e assim por diante. Então, o oftalmologista, ele tinha um questionamento, uma pergunta, que é essa daqui, né? Por que as pessoas choram motivadas pela emoção, né? E aí, diante desse questionamento, o que ele fez? Ele foi pesquisar para descobrir a resposta, né? E aí ele usou lá alguns voluntários, que eram estudantes, né, de 23 a 30 anos, e ele pediu para que esses 400 estudantes, eles... Ai, não precisa realçar aqui não, tá, gente? Deixa eu apagar. Então, ele pediu para que esses 400 estudantes fizessem lá anotações, né? Sempre quando você chorar, você vai anotar o porquê você chorou, quanto tempo durou o choro, tá? Que dia da semana era, então você vai anotar isso aí. Bom, depois de analisar mais de 1.100 episódios de choro, Murubi chegou a algumas conclusões surpreendentes.
A média de choro emocional entre os jovens universitários foi de aproximadamente 3 vezes por semana para as garotas e 2 vezes para os rapazes. Ou seja, tirando uma média, né, desses episódios de choro, eram 400 estudantes e foram 1.100 episódios de choro. Então, e aí ele fez lá uma média, né, matemática. Ele descobriu que as garotas choram uma média de 3 vezes por semana e os meninos, os rapazes, choram em média 2 vezes por semana. Sim, eles choram, mesmo que seja às escondidas. Chora-se mais às sextas-feiras e aos sábados, porque são os dias em que as relações interpessoais se intensificam. A choradeira também é mais comum à noite, quando as pessoas saem do trabalho, encontram a família, veem os namorados e mergulham em sua vida pessoal. Então ele percebeu aqui que tem uma relação, né, com o porquê, com o horário, né, em relação ao sexo, né, quem chora mais, quem chora menos, quando se chora, tá? Segundo Murubi, as lágrimas emocionais podem ser identificadas em linhas gerais como pedidos de ajuda, dor física, medo, raiva, humilhação, solidão, tristeza, ou como oferecimentos de ajuda, solidariedade, entrega religiosa, amor passional, amor humanitário, lembranças sentimentais, alegria. O choro de pedido de ajuda pode ser surgido entre os seres humanos há mais de 5.000 anos, simultaneamente ao aparecimento da linguagem falada e a necessidade de expressar conceitos abstratos, diz Murubi. Milênios mais tarde, apareceu o choro de doação de ajuda, que requeria estados psíquicos mais evoluídos e, sobretudo, empatia, a faculdade mental e emocional de se colocar no lugar do outro. As lágrimas são um poderoso instrumento de comunicação com os demais, afirma Murubi. Mesmo quando chora sozinho, você quer dizer alguma coisa, sua necessidade de atenção ou sua disponibilidade para partilhar. Do choro do recém-nascido ao pranto no leito de morte, as lágrimas funcionam como palavras que podem ser sinceras ou estratégicas, copiosas ou escassas. As pessoas que reprimem o próprio choro perdem um importante canal de diálogo. Então a gente percebe isso mesmo, né, gente? Que o choro é uma forma de comunicação, né? Quando a gente vê o outro chorando, a gente consegue perceber nele um choro de alegria, porque ele está feliz com uma determinada situação, ou um choro de tristeza, ou um choro de desalento, ou um choro de saudade. É um importante... E a gente consegue sentir empatia diante dessa pessoa, né? A gente consegue se colocar no lugar dela perante aquele sinal de comunicação importante, né? O uso das lágrimas, deixa eu subir um pouquinho o texto, o uso das lágrimas para a comunicação aparece nos primórdios da infância. O bebê chora para chamar a atenção dos pais e mostrar a eles suas necessidades físicas. Então, trata-se de um artifício típico da espécie humana, cujos filhotes dependentes exigem atenção e cuidados durante um bom tempo. Por isso, o choro precisa ser agudo e intenso para funcionar como um bom sinalizador, diz o etólogo César Hades, da Universidade de São Paulo. Então, pega o marcador de texto, gente, e coloca aqui, ó. Trata-se de a fala desse pesquisador. Trata-se de um artifício típico da espécie humana, diz o etólogo. Ai, droga. Peraí, deixa eu apagar aqui, ó. Ai, peraí. Ai, que coisa. Até aqui, ó. Bom. Até aí. Então, esse etólogo, o que é um etólogo? Tá? É um estudioso. Aí aqui, ó, esse trechinho, tá, que a gente tá vendo, é um outro especialista, tá, que é o César Hades. Esse especialista, ele tá falando sobre o comportamento humano. O que um etólogo faz? Ele estuda o comportamento humano.
tá? Então, o César Hades, da Universidade de São Paulo, ele é um etólogo, ou seja, ele é da área da etimologia, da etologia, perdão. E ele estuda o comportamento humano. E aí ele fala que o bebê, ele chora, ele possui esse comportamento, né, de chorar de uma forma aguda, intensa, para chamar a atenção dos pais, porque ou ele está sentindo dor, ou ele está sentindo fome, ou ele está com a fralda suja, né? Então é uma maneira de chamar a atenção dos pais para que os pais cuidem, dê atenção, protejam, né? Ele, então, é uma necessidade, como ele não sabe falar, né? Então, o meio de comunicação que ele tem é o choro, tá bom? O choro também permite que sejam criados laços de apego entre o bebê e seus protetores. Conforme cresce, a criança percebe que, com as lágrimas, pode controlar determinadas situações, ter os pais mais próximos, por exemplo, ou ganhar uma atenção especial, é verdade, né, gente? Então, aquela manhinha do bebê, da criança, né, de chorar, né? Não tem pai, né? Pai e mãe se derrete quando a criança chora, né? Fica morrendo de dó e faz tudo o que eles querem, né? Quem de vocês já não fez isso, né? Quando eram bebês pequenos? Mas o choro dos bebês não encontra receptividade em todas as culturas. Aqui no Brasil, né, na cultura ocidental, né, o choro acaba comovendo, o choro da criança comove, né, os seus protetores. Mas em outras culturas, né, por exemplo, entre os Tive, que é a tribo africana do norte da Nigéria, pais e babás desencorajam o choro das crianças, rindo delas. Eu já fiz isso muito com meus filhos, tá? Quando eles ficavam com manha, eu começava a rir, né? Tapando suas bocas e apertando suas narinas. Então, isso eu não fazia com eles, mas que eu ria deles, sim, tá? E aí eles ficavam mais bravos ainda. Aí do choro eles ficavam bravos. Numa tribo da Terra do Fogo, sul da Argentina, os adultos gritam nos ouvidos dos bebês quando os pequenos ameaçam chorar. Que dó, né? Para essas crianças, as lágrimas adquirem um sentido totalmente distinto do nosso. As emoções estão intimamente relacionadas a um contexto cultural, diz o antropólogo Guilherme Rubem, da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. O ser humano é culturalmente treinado para deixar que os sentimentos aflorem diante dos outros em momentos considerados apropriados. Por isso, chorar em velórios, por exemplo, não só é aceitável, como também desejado. Então, para o antropólogo, tá? Que estuda a questão da cultura, né? Um antropólogo é quem estuda a cultura do ser humano, tá? E aí ele fala que em algumas culturas o choro é desejável, tá? Em outras não, tá? Então pega lá o marcadorzinho de texto e coloca lá, ó. Cadê? Vamos começar daqui de cima. Cadê? Onde tem aquela aspas aqui, ó. As emoções estão intimamente relacionadas a um contexto cultural, tá? O ser humano é culturalmente treinado para deixar seus sentimentos até aqui, ó. Tá? Essa parte da fala dele. Então, o antropólogo Guilherme Rubem fala que o choro também está relacionado ao contexto cultural. Algumas culturas o choro é aceitável, em outras culturas não. Em alguns momentos o choro é aceitável, né? Para algumas culturas. Então, algumas culturas o choro no velório é aceitável. Para outras determinadas culturas, o choro da criança não é aceitável. Aqui no Brasil, por exemplo, o choro da criança é aceitável. Em outras culturas, não. Em outros países, em outras regiões, o choro de criança não é aceitável. As manifestações afetivas, como o choro, são também marcadas pelo momento histórico. Aos homens da Grécia Antiga era permitido chorar, mas entre as mulheres, tal gesto não era bem-vindo. Olha que interessante, né? Então, na Grécia Antiga, homens podiam chorar, mas as mulheres não. A expressão dos sentimentos para os gregos era uma atitude masculina,
Olha que interessante. E aqui no Brasil, aqui no na nossa cultura é o contrário, né? Homem não chora, tem até aquela música, né? Homem não chora, tem aquela música, né? Mas chora sim, né? No século XVIII, na França, tanto os homens quanto as mulheres podiam derramar lágrimas em público, diante da leitura dos primeiros romances modernos. A leitura, na época, era uma experiência coletiva, feita na presença de 5 ou mais pessoas. Hoje em dia, especialmente em países da cultura latina, como o Brasil, os garotos aprendem cedo que homem não chora e que chorar é sinônimo de fraqueza. Lágrimas em público só em ocasiões especiais, né? Então, na França do século XX, do século XVIII, existia lá as rodas de leitura, né? E aí homens e mulheres fazia parte daquela cultura, dependendo de um romance, de um trecho daquela história, os homens choravam, era natural, né? Os homens chorarem e as mulheres também, naquele contexto de leitura. Aqui no Brasil, a gente aprende que o homem não chora, né? Isso é uma bobagem, na minha opinião, né? Mas tudo bem. Só em velório, né? Pode chorar. O choro é uma experiência humana imprecisa e variada, afirma o historiador da cultura Elias Tomé Saliba, da Universidade de São Paulo. As manifestações afetivas por meio das lágrimas não são constantes, mas mutáveis, quer dizer, elas mudam com o tempo, né? Historicamente, nômades e culturalmente inventadas. Historicamente nômades, quer dizer, elas vão se mudando com o tempo, e culturalmente inventadas, quer dizer, o ser humano vai criando comportamentos. Um rápido passeio pela história dos costumes mostra como o papel do choro mudou no decorrer do tempo. No período medieval, muitos dos hábitos cotidianos eram realizados em público, sem qualquer constrangimento. Entre eles, dar gargalhadas e chorar. Mas no começo da época moderna, no Ocidente, tem início um processo civilizador e disciplinamento desses hábitos. Então, o Elias, ele é historiador, tá? E ele diz que o comportamento humano em relação ao choro mudou. Ele percebeu, com as suas pesquisas, que com o passar dos anos, do tempo, o choro foi mudando, né? O chorar em público em determinado momento da história era permitido. O rir alto em público era culturalmente permitido. Mas depois, na era moderna, né, era constrangedor chorar na frente das pessoas, né? Era um hábito de falta de educação. Dar gargalhada em público é um ato de falta de educação, tá? Pega o realçador aí de vocês e sublinha. O choro é uma experiência humana imprecisa e variada, afirma o historiador de cultura Tomé da Universidade. As manifestações ativas por meio das lágrimas não são constantes, mas mutáveis, até inventadas, tá? Deixa eu apagar aqui. Ai, droga. Não tô conseguindo deixar até... Deixa eu ver se consigo. Até inventar. Pronto. Tá bom? Então, aqui temos outro pesquisador, tá? Um historiador falando um pouquinho do choro. Olha, a gente teve aqui várias visões de vários pesquisadores, né? A gente teve assim a visão do choro diante da área da oftalmologia, a visão do choro diante da área da etologia, a visão do choro diante da antropologia e agora da história, né? Então, como eles enxergam o choro aí, né? Vamos continuar nossa leitura. Com o refinamento das maneiras, o chamado pudor, vergonha, né? Pudor é vergonha, atos rotineiros passaram para a discriminação do âmbito privado.
Então, se antes chorar em público era culturalmente aceitável, né? Depois, com o passar dos anos, né? O chorar em público era algo vergonhoso. Então, deixou-se de chorar em público para chorar escondidinho lá, cada um no seu quarto. As lágrimas então ficaram restritas à intimidade de cada um. Esse autocontrole coletivo talvez tenha alcançado maior êxito no século XIX, na era vitoriana. Nada de verter lágrimas publicamente, até os gestos ficam mais contidos. Veja o caso das carpideiras, as choradeiras profissionais, diz Elias. Elas atuavam quase como substitutas das elites aristocráticas para quem não era quem não era de bom tom chorar em público, mesmo que no enterro de um filho. Gente, vamos pensar aqui no velório do príncipe Philip, né? Morreu faz pouco tempo, lá esposo da rainha Elizabeth, né? Ela chorou em público no velório do marido? Não, se vocês pesquisarem aí na mídia, em nenhum momento ela chorou no velório do marido. E aí a gente vai falar, poxa vida, que insensibilidade, né? Na verdade, ela ainda possui, a Rainha Elizabeth, ela possui esse comportamento da era vitoriana. E a Inglaterra toda, né, tem esse comportamento ainda da era vitoriana, de evitar o choro em público, principalmente da área da elite, né, dos aristocratas, tá bom? As carpideiras, gente, elas são pessoas que são contratadas para chorar em público, tá? Eu não posso chorar, que sou da família, mas eu contrato alguém e chora-se ali para poder manter o clima de tristeza. No século XX, num contrafluxo às repressões vitorianas, ganhou... Essa repressão vitoriana, da onde vem esse nome, tá, gente? Só para vocês entenderem um pouquinho. A era vitoriana era a era da rainha Vitória, tá? Então, foi ela que colocou lá essa regra de que não se podia chorar em público porque não era polido, não era educado, tá bom? No século XX, num contrafluxo às repressões vitorianas, ganhou força o processo de liberação das emoções em público. As fronteiras entre as esferas pública e privada acabaram ficando mais difusas. Carpideiras continuam existindo, mas pelo aspecto folclórico e tradicional do que propriamente por uma exigência social. Mas o ato de chorar voltou das sombras. Em muitas sociedades, trata-se de um gesto masculino. Nos países islâmicos, o homem chora diante dos demais, enquanto a mulher se aparta para verter suas lágrimas, enquanto as mulheres se escondem, né, para verter as suas lágrimas. Guerreiros de algumas tribos indígenas também podem chorar e ser carinhosos publicamente, sem qualquer questionamento de sua masculinidade. Mas em boa parte da cultura ocidental, o choro ganhou conotação feminina, virou coisa de mulher. Contam as histórias de bastidores que em 1939, durante as filmagens de O Vento Levou, o americano Clark Gable se opôs fortemente a chorar diante das câmeras. Tal situação de fragilidade poderia manchar sua imagem viril. Esse filme é muito lindo, gente. O Vento Levou, é um filme bem antigo, tá? Mas é um filme lindo, tá? Vamos lá. Mas os homens mexicanos, assim como para os brasileiros até hoje, não pega bem cair em prantos, mesmo depois de uma desilusão amorosa daquela. Buscou então apoio nos mariquis, eu acho que é assim que fala, marichis, sei lá, cantores de melodias melodramáticas, que estão para os homens apaixonados como as carpideiras estão para os enterros. Os mexicanos costumam então se embebedar e se juntar aos mariquis, eu não sei como é que fala isso, tá, gente? Não propriamente para chorar, mas para cantar canções de lamento,
diz o antropólogo Guilhermo Rubin. Alguém se lembrou dos machões brasileiros de sua relação com a música sertaneja? Então, a gente observa, né? Tem muitas músicas sertanejas que a gente que falam lá, né? Aquela música que eu cantei para vocês, Homem Não Chora, né? Essas músicas de amor partido, de coração partido, né? Os machões não choram. Estudar as diferentes culturas e suas manifestações é a melhor maneira de compreender o que significa chorar, afirma o professor Tom Lutz, da Universidade de Iowa, dos Estados Unidos. As razões pelas quais as pessoas choram, o momento considerado apropriado para o choro, o que representa para um homem ou para uma mulher, verter lágrimas em público, tudo isso muda, na tentativa de entender o complexo e admirável mundo das lágrimas. Lutz fez um passeio pelo universo das representações artísticas e culturais do choro. A aventura resultou no livro Crying, A Natural and Cultural History of Tears, Chorar, uma história natural e cultural das lágrimas, ainda inédita em português. Encontrou histórias curiosas que não dissolvam o mistério do ato de chorar. Ao menos, reforçam o seu caráter fluido e imutável. Aí, gente, a gente vai pegar, vocês vão pegar a canetinha marca-texto e vão passar lá, volta um pouquinho aqui, né, que a gente acabou esquecendo também de marcar esse aqui, ó, do antropólogo, cadê você? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, aqui é do Elias, né, vocês vão sublinhar, aqui, antropólogo Gilberto, vou apagar aqui, que eu peguei errado. Então, vocês vão sublinhar esse aqui, ó. Os mexicanos costumam, então... de novo. Vamos lá, de novo. Aqui, ó. Os mexicanos costumam se embebedar e se juntar aos mariachis, não propriamente para chorar, mas para cantar, diz o antropólogo Guilhermo Rubin, tá bom? Então, põe aí o marca-texto nesse trechinho, tá? Então, ele fala lá, estudar as diferentes culturas, tá? E esse aqui também, ó. Estudar as diferentes culturas e suas manifestações é a melhor maneira de compreender, tá? O que significa chorar. Significa dos Estados Unidos, tá? Deixa eu só tirar esse trechinho. Esse realçador, ele não tá feliz comigo, tá bom? E aí, gente, ó, esse Tom Lutz, né, ele é professor, mas sabe do quê? Olha o que ele fez aqui, ó. A gente acabou de ler, ele fez uma representação, ele escreveu um livro, né, chamado Crying, mas ele falou um pouquinho do choro, permeando o mundo artístico, né, e cultural. Então, na tentativa de entender o complexo e admirável mundo das lágrimas, Lutz fez um passeio pelo universo das representações artísticas e culturais do choro. Então, sublinha esse trechinho também, na tentativa de entender o complexo e admirável mundo das lágrimas, representações artísticas e culturais do choro, né? Então, aí está permeando, né, a parte artística. Vamos continuar a leitura. Em 1972, Edmund Muskie, um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, derramou algumas lágrimas, diz Tom Lutz. Naquela época, isso foi considerado sinal de fraqueza e ele acabou renunciando à corrida presidencial mais cedo. 20 anos mais tarde, o presidente Bill Clinton chorava publicamente nos momentos apropriados e havia um senso geral, especialmente entre as eleitoras, de que isso era algo bom. Como o significado social das lágrimas mudou ao longo do tempo, elas passaram de politicamente desastrosas para vantajosas, afirma. Então, que coisa, né? Se em 72 um candidato à presidência chorou e foi entendido como uma pessoa fraca, um político fraco, alguns anos depois,
né? Bill Clinton, ao chorar publicamente, ele foi entendido como um ser humano mais sensível, né? Principalmente às causas sociais. A partir de textos históricos e literários, Lutz identifica diversos tipos de lágrimas emocionais de acordo com o significado que assumem em contextos diversos. Então, aqui, coloquem, por favor, o marca-texto a partir de textos históricos e literários. Lutz identifica diversos tipos de lágrimas emocionais. Tá? O que acontece aqui? Olha, Lutz, como professor, né, ele tentou pesquisar o choro, entender o choro, como pensando lá na parte artística, né? Então ele fez essa pesquisa aí artística e jornalística também, né? Ele viu a parte na mídia, como isso era entendido, como como as pessoas enxergavam isso, né? A partir de momentos aí da história. De acordo com o significado que assumem em contextos diversos, existem as lágrimas de heroísmo e de consideração. Quando Rolando, o guerreiro mais famoso da França medieval, morreu, conta-se que mais de 20 mil cavaleiros choraram tão profusamente que muitos desmaiaram e caíram do próprio cavalo. Há muito tempo, as lágrimas têm sido associadas à santidade. Existe também a conotação... cadê? A conotação de penitência, em que o choro funciona como meio de redenção. Os evangelhos contam a história da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus Cristo com suas lágrimas. Em outro momento, falam do arrependimento de Pedro, que negou 3 vezes conhecer Cristo e depois disso chorou amargamente, rompendo em soluços. Existe também o choro de frustração, como as lágrimas coletivas dos milhares de brasileiros que viram a seleção perder para o Uruguai em pleno Maracanã na Copa do Mundo de 1950. Aliás, em competições como os Jogos Olímpicos ou o Campeonato Mundial de Futebol, o choro ganha diferentes significados. A busca, os palmeirenses que o digam, né? Como eles choram. A busca por resultados e pela superação de limites, a pressão exercida pelas equipes e as emoções extremas inevitavelmente levam às lágrimas. Existem os choros de tristeza diante da impossibilidade da vitória. Principalmente no campeonato mundial, né, para os palmeirenses, gente, até hoje eles não conseguiram o mundial. Que situação. Há as lágrimas de alegria, depois de uma conquista difícil e de alívio, quando os resultados esperados são atingidos. E depois da disputa, pelo primeiríssimo lugar, sempre aparece o choro dos vencedores que ganharam e daqueles que perderam pela diferença de milésimos de segundo de um gol aos 44 minutos do segundo tempo. Tá acabando, gente, tá acabando, falta só esse trechinho, vamos lá. Estímulos para derramar lágrimas não faltam, desde os primórdios do teatro, dramaturgos e diretores usam as lágrimas cênicas para emocionar plateia. Então, vamos passar aqui o marca-texto? Tá? Vocês vão entender por quê, gente, eu tô pedindo isso, tá? Para ajudar vocês a responder as questões, tá? Muitas vezes o público vai ao cinema ou aluga um DVD na expectativa de chorar com o filme a que vai assistir, como ocorria com as peças de Jean Racine, dramaturgo francês do século XVII, e com os romances melosos dos idos de 1800. Existem certas técnicas usadas na elaboração de roteiros de cinema que ajudam a emocionar os espectadores. A morte súbita de um personagem, um acidente de uma criança, uma doença inesperada, por exemplo. Tom Lutz cita o caso de Titanic, de James Cameron, filme assistido por milhões de pessoas no mundo todo. Adolescentes entrevistados depois da sessão confessavam que, mesmo já tendo visto o filme várias vezes antes, voltavam para o cinema simplesmente para chorar. É ótimo chorar, porque isso torna o filme bem mais agradável, diz uma garota citada por Lutz. Mas, afinal, chorar faz bem? Certamente faz, diz o psicólogo transpessoal Roberto Zimmer, de São Paulo. Então, vamos passar o realçador aqui.
mas afinal, chorar faz bem, tá? Diversos problemas psicossomáticos e também episódios de depressão têm sua origem na repressão do choro, né? Então, quando a gente reprime o choro, a gente acaba ficando doente, gente, tá? Então, chorar é importante, tá? Ajuda a gente não desenvolver doenças, tá? Quando a gente, para o psicólogo, né? Algumas doenças, problemas psicossomáticos, né, acontecem pela repressão do choro. As lágrimas ajudam a pessoa não só a expressar suas necessidades, mas também a preenchê-las. Chorar funciona como uma descarga física e emocional. O filósofo romano Sêneca já tinha escrito: as lágrimas aliviam a alma. E um antigo provérbio hindu afirma que chorar faz bem para a aparência, depois que o inchaço dos olhos passar, obviamente. Ou seja, chorar traz benefícios para o corpo, para a alma e para o humor. De acordo com Tom Lutz, a maioria das pesquisas atuais sugere que, ao contrário do que se pensa, o pranto não acontece num momento de clímax emocional para desafogar a tensão. As lágrimas aparecem, na verdade, quando o organismo está se restabelecendo da profusão de emoções. Trata-se de uma reação pós-crise, de um mecanismo natural de cura. Um bom choro vale mais que doses de tranquilizantes, diz Guilherme Rubin. Portanto, luz verde para as lágrimas. Da próxima vez que sentir as emoções fortes, abra as comportas sem culpa. Queridos, eu vou parar por aqui, né? Que nós já estamos com quase mais de 40 minutos de vídeo. E aí eu sei que o texto é cansativo mesmo. Então, eu vou gravar um outro vídeo para depois vocês fazerem as questões. Vou gravar um vídeo com as questões 2, 3, 4, 5, enfim. E aí e aí vocês respondem ou fazem a correção, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.